Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. O que você irá ouvir nos próximos minutos é o fruto da reflexão da palavra de Deus através do Espírito Santo. Isso tem o poder de transformar as nossas vidas de glória em glória. Então, fique à vontade para ouvir, compartilhar e deixar o seu gostei. Além disso, você é o nosso convidado para participar do próximo encontro online dos Ungidos. Ele acontece todo sábado a partir das 10h45 da noite. Se você tem interesse, basta comentar nesse vídeo ou entrar no link da bio do nosso Instagram, _ungidos. Agora fique com o nosso estudo, ele já vai começar. Muito boa noite, muito bem-vindos a todos que estão aqui presentes e a todos que estão ouvindo pelo podcast. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. E agora nós vamos dar o início ao nosso estudo de hoje. E hoje, se os irmãos puderem abrir comigo, não é necessário os irmãos lerem hoje, mas abrirem e acompanharem comigo, Salmo de número 14. Aí, quem puder dar um amém aí para saber que já está tudo certinho. Salmo de número 14. Boa, Vitor já mandou o amém. Amém. Boa. Então vamos lá. Eu vou ler direto aqui, tá? Eu vou tentar não falar tão rápido, que às vezes eu falo muito rápido e o tempo acaba ficando curto quando deveria ser um pouquinho mais longo. Mas vamos lá, Salmo de número 14, vai nos dizer assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Amém. Eu lendo esse texto e buscando, vendo pregações e buscando entender melhor, eu coloquei um título, né? Agora a gente vai colocar títulos nas mensagens, né? Então eu decidi colocar um título aqui que a gente vai atentar bastante para uma questão que é falada já no primeiro versículo também, né? E o título que eu dei para esse texto foi O Ímpio e Sua Insensatez. Né? Um título meio óbvio, né? Já no primeiro versículo, ali nas primeiras palavras, já fala algo do tipo, mas eu achei bastante pertinente. E eu vou começar esse estudo com um comentário, né? Eu vou utilizar bastante de comentários que me ajudaram a compreender melhor o texto, tá? É um recurso aí que ajuda bastante a gente no nosso dia a dia, no nosso entendimento. Então tem uma pequena introduçãozinha que um comentarista, um teólogo, colocou aqui para gente o seguinte: o Salmo pode ser considerado como um lamento de sabedoria, revela uma atitude de tranquila meditação, ao mesmo tempo que foca a maldade humana. Se a gente for ver os salmos anteriores, a gente vê questões de desespero. Davi, ele tem bastante salmo em que ele vai falar com o Senhor, só que em questão de perseguição, dificuldade, e ele vai falar, né, até no Salmo 13, ele vai falar, né, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre, né, o desespero de Davi. E aqui ele está mais tranquilo, né, aparenta que ele está mais tranquilo, que nem o comentário nos diz, né, aqui uma atitude de uma meditação mais tranquila,
mas sem deixar de focar na maldade humana. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá? Eu vou ler o versículo o primeiro, que daí eu já passo para a parte do que foi preparado para esse versículo. Então, o versículo 1 diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E focando mais na primeira parte, que o insensato fala que não há Deus, eu, vendo pregações, eu achei uma pregação bastante interessante, que é do pastor Paulo Brasil. Ele é um pastor de uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Aliança, que fica lá em Recife. Numa dessas exposições que ele está fazendo, né, desse salmo, ele faz uma relação bastante interessante, que eu achei bastante interessante, até anotei o que ele falou aqui, que é entre esse primeiro versículo e o primeiro mandamento. Ele diz o seguinte: o texto mostra que o ateísmo é um dos aspectos também condenados no primeiro mandamento, que é: não tereis outros deuses diante de mim. Não é só afirmado a adorar o único e verdadeiro Deus, mas também é proibido negá-lo. Isto é, dizer que não existe Deus. Fecha aspas. Essas são as palavras que o pastor nos trouxe. E, pelo menos para mim, essa reflexão fez total sentido, sendo que a gente tem vários textos que comprovam isso. E um texto que mostra exatamente isso para a gente, dessa questão do insensato negar a Deus, e que o primeiro mandamento ele meio que proíbe o ateísmo, já confronta diretamente essa ideia de o ateísmo ser um pecado. Confronta não, ele confirma, né? Confronta já é outra história. Tiago 4,4, ele vai falar o seguinte, é um texto que vai confirmar para a gente o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna um inimigo de Deus. Ou seja, aquele que fala que não há Deus, aquele que rejeita a Deus, ele já tem amizade com o mundo. E a própria Bíblia fala que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas por qual motivo a gente pode pensar aqui que alguém se sujeita a negar Deus? A gente que está nesse meio cristão parece que faz muito mais sentido a gente afirmar que Deus existe, porque é muito lógico. A conta não fecha para a gente. Como que alguém pode negar um Deus que é bom, um Deus que é justo? E quando a gente pensa nessa questão, vem uma resposta simples e direta, né? O pecado do homem. Mas a gente pode ver algumas coisas a mais do resultado desse pecado. Não vamos pensar só, o pecado e pronto. Vamos pensar um pouco mais além, né? Esse primeiro versículo, ele usa a palavra insensato, né? Diz o insensato no seu coração. Com essa palavra, eu fiquei um pouco curioso, que eu quis saber o significado real dela. Queria entender, insensato, de onde veio isso, o que realmente se significa, qual que é a definição que o dicionário pode trazer para a gente, né? Aí eu poderia tentar buscar a questão da língua original que foi usada na Bíblia, nesse versículo, para saber de onde veio, mas aí eu já não manjo disso. Então eu pensei, não, vou focar aqui que a palavra insensato significa para a gente, no português, que o dicionário vai mostrar para a gente. Eu achei 4 definições bastante interessantes e a origem da palavra. Então, a primeira definição é o seguinte: que não possui bom senso, o contrário de razão. Segundo, que demonstra insensatez,
imprudência, imprudente. Terceiro, e esse terceiro para mim foi o que mais me ajudou a compreender melhor essa palavra, que diz o seguinte, que parece não estar em seu juízo perfeito, louco. 4. Sujeito que não possui sensatez, que se comporta de maneira ilógica, sem razão. E a origem da palavra, que é derivado do latim insensatus, que significa irracional. Então a gente já começa a ver aqui uma questão. Se a gente fosse falar de um outro modo, esse primeiro versículo, diz o louco no seu coração, não a Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Nos torna insensatos, irracionais, e assim a gente nega a realidade de Deus para viver na mentira do nosso próprio coração e na loucura da nossa própria mente, sem juízo perfeito. Esse é o resultado daquele pecado que a gente viu um pouquinho atrás. O pecado, ele mexe com a gente de tal forma que bagunça os nossos sentidos e que a gente passa agora a ficar cego para as coisas de Deus. E aí parece que cria uma nuvem na nossa frente que a gente não enxerga mais Deus, mas a gente só consegue enxergar o nosso próprio umbigo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente não enxerga Deus, e agora a gente não olha mais para as coisas do alto, mas agora a gente só olha para o chão. Como acho que todo mundo aqui já viu um cavalo com aquele negócio que fica tampando a visão do cavalo, que é para ele não olhar para os lados e não se assustar com o que está passando do lado dele. Ele só pode olhar para frente. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele, além de tampar o olhar para os lados, ele tampa o nosso olhar para cima. E agora a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente e abaixo de nós. A gente fica louco, a gente fica sem juízo perfeito. E como eu falei, né, vou utilizar aqui bastante de comentários. E mais um comentário que me ajudou a compreender também melhor foi o seguinte: o insensato pode ser muito inteligente segundo os padrões do mundo, mas se esquece da verdadeira natureza da realidade. Chamar alguém de insensato é fazer um juízo moral. E aqui a gente pode lembrar de Eclesiastes 2,14, que vai dizer o seguinte para a gente, o texto de Eclesiastes: o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. E aqui o autor de Eclesiastes, ele está falando dessa cegueira, que não importa se a pessoa é sábia ou se ela é tola, porque ele está falando de uma cegueira espiritual. O Vitor mandou alguma coisa aqui. Ateísmo prático, sou cristão, mas vivo como se Deus não existisse. É o crente não praticante, né? Católico não praticante, evangélico não praticante. É bem isso que você falou. E a gente acabou de ler o texto de Eclesiastes, né? Que vai falar da cegueira espiritual. E Jesus, ele vai tratar disso lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Mais especificamente falando do versículo 39 a 41, que Jesus, ele curou um cego de nascença, e agora ele vai utilizar desse artifício para falar para as pessoas para que ele veio. Ele vai usar essa questão da cura de um cego para falar sobre cegueira espiritual. Então, de uma cegueira física para uma cegueira espiritual. A Bíblia, nesse texto, fala o seguinte: Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele lhe perguntaram: por acaso nós somos cegos? Jesus respondeu:
Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Esse é, como eu já falei, o resultado do pecado. Mesmo a gente vendo, a gente fala, não a Deus. Nos tornamos insensatos e negamos a realidade. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado diariamente, porque acontecem coisas na nossa vida, no dia a dia, que podem nos levar para um caminho totalmente errado. Se a gente não está firmado na realidade, se a gente não está firmado na palavra, se a gente não está na comunhão, a gente acaba virando insensato. E daqui a pouco a gente vai ver mais algumas coisinhas. Passando para o versículo 2 e versículo 3 agora, vou dar uma lida para a gente relembrar e faço o mesmo esquema. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra aqui, ela vai nos dizer que não há quem busque a Deus. Né? A palavra está falando, não há quem busque a Deus, que todos se desviaram de Deus e da sua lei. Não existe justo, não existe quem faça o bem. Aí a gente pode até parar para pensar, mas poxa, se não existe justo, se não existe quem faça o bem, por que que a gente vai para a igreja, né? Tipo, poxa, na igreja tem a comunidade lá que separa alimento para quem precisa, faz um serviço comunitário ali para os necessitados. Isso não é fazer o bem. O que a gente está vendo aqui é a questão do seguinte: é o fato que a humanidade caída não busca Deus ativamente. Essa palavra ativamente. A humanidade caída não tem a capacidade e nem a força para buscar Deus. É aí que está a questão. João 8:34, o próprio Jesus ele vai nos falar sobre isso. A palavra diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Até aqui, né, o texto. Então, agora sim, com esse texto revelado para a gente entende que depois de libertos em Cristo, recebendo perdão pelos nossos pecados e recebendo a graça e o próprio Espírito Santo, daí sim nós conseguimos, não pelas nossas vontades, nem por nossas forças, mas pela força de Deus, fazer a vontade do Pai que está no céu. E é através dele que a gente pratica as boas obras, através da fé. E a gente já vai ver essa questão da fé novamente batendo na nossa porta, um pouquinho mais para frente no texto. Mas veja, tem um contraste muito grande entre a palavra falando que não há quem busca Deus, que todos se desviaram de Deus e da sua lei, que não existe justo, não existe quem faça o bem. A humanidade caída aqui representada. E depois vem esse texto de Jesus falando que se o Filho libertar, aí são livres. E depois disso, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo o Espírito Santo, daí sim nós conseguimos fazer o bem. A humanidade escolhida, os filhos escolhidos, os salvos, os justificados. Então tem esse contraste nesse texto entre o filho da perdição e o filho da justiça. Essa separação entre esses dois mundos, por assim dizer, entre esses dois tipos de pessoa, né? Entre aspas falando, mas essa separação entre o ímpio pecador e aquele que se entrega para Cristo. E com esse gancho a gente passa para o versículo 4, que ele vai falar
é justamente o que essa humanidade caída, que não consegue buscar a Deus, que não invoca a Deus, que não serve a Deus, que não faz o bem, que se eles não fazem o bem, o que eles fazem então? Versículo 4, ele vai explicar para a gente. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Olha para lá, obreiros da iniquidade, que devoram meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? A palavra está perguntando, será que esses que fazem essas coisas, essas pessoas que não buscam a Deus, mas acham que buscam a Deus, será que elas não sabem que elas não buscam o Senhor? Será que elas não entendem que elas não invocam o Senhor? E o que esse devorar o povo, né? Como quem come pão, quer dizer? Aqui temos o ímpio explorando seus semelhantes, explorando, por assim dizer, seus semelhantes com frequência, de modo que eles não demonstram nem vergonha para isso. O que isso quer dizer? Aquelas pessoas que se aproveitam dos crentes. A palavra aqui, né, explorar seus semelhantes é interessante, porque me vem à mente a criatura explorando a criatura, o irmão explorando o próprio irmão. Do mesmo jeito que isso vem à minha mente, eu fico pensando, como pode isso acontecer? Aquele que foi criado da mesma maneira que eu, explorar um ao outro, sabe? Maltratar aquele que é seu igual. Não faz sentido, mas é o que a gente vê. Ainda mais quando a pessoa é crente. Por quê? Porque crente tem aquele rótulo, né? Vamos colocar essa palavra, aquele rótulo de ser boazinha demais. As pessoas tiram vantagens da boa fé das pessoas que têm essa fé. E às vezes isso acontece dentro da própria igreja, né? Ato cometido por aqueles que se dizem irmãos. O ímpio dentro da igreja, se fingindo de irmão, devorando o povo como quem come pão. Ímpio explorando seus semelhantes. O ser humano explorando o ser humano. Do mesmo jeito que a gente tem faça o bem sem olhar a quem, parece que de outro lado, faça o mal sem olhar a quem. O ímpio e o justo, sempre nesse contraste. Estes, como o próprio texto diz, não invocam o Senhor. E isso é um sinal, olha só, isso é um sinal de independência descrente. Essa palavra eu achei muito legal. E é um comentário que foi trazido, independência descrente. Do mesmo jeito que a gente tem a dependência crente, por assim dizer, que a gente crê no Senhor e a gente depende do Senhor, o ímpio, ele não crê no Senhor e por não crer, ele não tem uma dependência, a independência descrente. E nesse ponto aqui, eu estava pensando, beleza, a gente tem esses comentários, a gente tem o texto, mas eu gostaria de trazer alguma coisa a mais. O que eu poderia trazer aqui que é para nos ajudar mais ainda? E aí eu lembrei de uma coisinha, um documento bastante interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama A Confissão de Fé de Westminster. E não me faça repetir o nome que é difícil. Para quem não conhece, caso vocês não conheçam, ele é uma declaração doutrinária que ela é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também por igrejas reformadas. Eu não tenho certeza se são todas as igrejas reformadas que adotam também, mas as igrejas reformadas adotam essa confissão de fé. Ele é um documento entre vários documentos que têm o propósito que geram uma uniformidade, por assim dizer, na adoração e na doutrina da igreja. A gente estava conversando algumas semanas atrás sobre costumes. O Mateus pregou aqui voltar aos costumes da igreja, assim como a congregação cristã tem os seus costumes. Eu lembro quando eu fui visitar uma, e até no próprio casamento teve um costume lá que foram fazer
na hora da oração, da mulher colocar o véu. Eu achei aquilo super interessante, diferente, que eu não tinha visto isso ainda. É um costume, né? Na Assembleia tem os costumes também. E na presbiteriana não é diferente, né? Toda igreja tem seus costumes. E esse documento, ele é uma parte da Bíblia, né? É uma interpretação de vários teólogos que eles escreveram, ó, de acordo com tal texto, a gente confessa isso, isso, isso. E aí fecham os documentos, né? Surgem as doutrinas da igreja, o que a igreja acredita. Então, tem também os cânones de Dort, né, os 5 pontos do calvinismo e por aí vai. Mas esse documento vai nos dizer o seguinte, ele achei bastante interessante trazer, porque ele completa o final do primeiro versículo e também completa o segundo e o terceiro versículo do Salmo que a gente já leu. E nesse documento ele tem vários capítulos, e dentre esses capítulos ele tem vários pontos. E no capítulo 16, no ponto de número 7, ele vai dizer o seguinte: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis, sejam para si mesmo como aos outros. Contudo, porque não procedem de coração não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para o fim justo, para a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça dele. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. O que ele está falando aqui? Pode o ímpio fazer coisas boas? Aparentemente, sim, porque o ímpio ele pode dar um prato de comida para alguém que está na rua. E Deus, ele pede para que a gente faça essas coisas, né? Poxa, ama o teu próximo como se fosse, como eu vos amei. Amar o próximo que está necessitado não é ir lá, dar um prato de comida para ele, sentar, conversar com ele. O ímpio faz essas coisas também. Porém, a gente tem na palavra que tudo que é feito que não provém de fé é pecado. E o ímpio, ele fala no teu coração, não a Deus. Logo, ele não tem fé. E mesmo que seja um ato bom, se é um ato sem fé, não é boa obra. Porque alguma coisa no coração dele está acontecendo, né? A gente vê muito essas pessoas que vão fazer alguma coisa para alguém, ficam se gabando disso, ou até ficam meio que na deles. Mas se alguém fala, o ego já sobe. O ego, por assim dizer, né? Já se exalta, já fica com um ar diferente, já bate no peito, coisa do tipo. Por quê? Porque não tem fé, não tem conhecimento de Deus. Sabe que não é assim que se faz as coisas. O texto que vai falar sobre isso é Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6, que fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Tem vários outros textos também que vão confirmar, né, outros versículos que vão confirmar isso que a gente acabou de ler do documento, mas acho que Hebreus 11, 6 já dá um indício bastante forte. Sem fé não tem como agradar a Deus. Logo, se eu faço algo que aparentemente é bom e eu não tenho fé em Deus, que pena, não serviu de nada. É só alguém fazendo alguma coisa. E agora a gente parte para o versículo 5, 6 e 7. Versículo 5, 6 e 7 vai falar o seguinte: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Se no versículo, se no versículo 3 a gente viu, né, que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, os ímpios. No versículo 4 a gente tem a consequência não, a atitude do ímpio
aqui a gente tem a consequência das atitudes do ímpio. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. E aqui ele dá mais uma atitude do ímpio, no versículo 6, meteis a ridículo o conselho dos humildes. E aqui a punição, por assim dizer, né? Mas o Senhor é o seu refúgio. Versículo 7, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então, versículo 4, a gente tem as atitudes do ímpio. Versículo 5, os ímpios vão se encher de pavor, porque Deus não está com eles. Deus não se agrada do pecado. Os ímpios sentirão pavor, porque Deus não se agrada com o pecado. Mas os justos se alegram, porque lá em João 1, versículo 12 e 13, vai nos dizer o seguinte: mas a todos quanto o receberam, e aqui está falando de Jesus Cristo, Deus lhes concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o versículo 5, parte B, está falando, porque Deus está com a linhagem do justo, aqueles a quem ele lhe deu poder para serem feitos filhos de Deus. É com esses que Deus está, porque eles creram no nome. E por isso o iníquo se encherá de pavor. O que pode ser pior do que a ausência de Deus? Porque o inferno, ele é isso, ele é a ausência de Deus. O que só resta? Choro, ranger de dente, não é? Que a gente lê, sofrimento, essas coisas. Para terminar, né, já estamos no final, dá uma mensagem um pouquinho mais rápida hoje. Eu também falo um pouco rápido, né, também não ajuda muito. Mas eu queria trazer uma reflexão para a gente. A gente tem a plena consciência de quem a gente é? A gente sabe de fato se a gente é um ímpio que é afogado na própria insensatez? Ou agora a gente pode falar que é chamado de filho de Deus? Quem a gente era antes de se converter? Quem que a gente é hoje depois que se converteu? A gente é hoje igual ao que a gente era? Ou será que teve uma mudança? E quem que a gente pretende ser amanhã? Como que a gente vai agir amanhã quando o despertador tocar e a gente abrir nossos olhos e levantar para estudar, para ir trabalhar, para fazer seja o que for? O que a gente pretende fazer? A gente pretende ser um insensato no nosso dia? Ou a gente vai ser aquele que recebeu e que creu no nome de Deus, no nome de Jesus, e foi feito filho de Deus? Então fica essa preocupação para a gente refletir um pouco, tomar cuidado no nosso dia a dia, porque muitas coisas acontecem ao nosso redor, a gente é bombardeado de muitos pecados à nossa volta, pessoas cometendo diversos pecados a toda hora, e a gente não pode vacilar, né? Porque se vacilar, meu amigo, a gente sabe como é difícil depois. Mas que a graça de Deus, a misericórdia e a presença do Senhor Jesus possa se fazer presente na nossa vida todos os dias. Amém? Quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Então, com a palavra. Glória a Deus. Amém, aleluia. Santo Deus vaz. Que bênção. Eu, pelo menos, achei muito interessante assim, a forma como o irmão abordou esse texto. E principalmente os documentos, né? A gente está acostumado diferente, né? A gente é acostumado com um tipo de pregação, como o irmão citou no início. O irmão traz um estudo assim tão bonito, tão detalhado. A gente fica admirado, assim. A gente fica admirado porque a gente vê a dedicação
e a preciosidade do conteúdo que esses irmãos também produziram, né? Acho muito interessante. Aquele texto ali, super alinhado, tipo, você começou a ler e eu comecei a lembrar, sabe, dos versículos bíblicos que falam sobre isso, que todas as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. A nossa justiça, né, Isaías fala. Exato. E vestiu-se de majestade o Senhor. Quem o ajudou? Ninguém. O seu braço foi o seu apoiador, sabe? Eu sozinho pisei as uvas do lagar, sabe? Fala de Cristo sendo o único justo. E todas as nossas tentativas de justiça serem vistas por Deus como imundícia. O irmão, inclusive, leu um salmo que Paulo traz em Romanos, né? Que quando ele está citando que não existe justiça nenhuma, e ele prova, né, na carta que todo homem está debaixo do pecado, tanto judeu quanto gentil, ele escreveu justamente esse salmo que o irmão estudou para nós. Uhum. Perfeito. Foi algo que o irmão, mais uma vez, provou para nós, né? Sabe, a mesma forma que Paulo trouxe para nós a ideia de que o homem está debaixo do pecado sem Cristo, o irmão trouxe para nós também. Provou mais uma vez, né? Se não tinha provado, agora Paulo provou. Eu achei muito interessante esse tema. Achei muito, muito top mesmo. E eu não penso muito nos ímpios, sabe? É verdade. Eu não penso nos ímpios. E eu fico pensando o quanto Deus pensa nisso. Sim. Porque, e aí também a gente percebe também a preciosidade de uma alma para Deus. Porque que nem o Ale começou a falar e ele fez ali o contraste do ímpio com o justo. Que o ímpio só faz a maldade, né? Faz o mal sem olhar aqui. E tem esse tipo de ímpio. Tem um ímpio que faz maldades, que vive para isso, que tem a perversidade no seu coração. E o outro tipo de ímpio que ele é pecador, ele é perverso, só que aos olhos humanos, ele é uma boa pessoa. Porque ele tenta praticar atos que parecem justos. Então ele tenta se esforçar pelas suas obras ser uma boa pessoa. E muitas vezes é confundido até. A gente olha para alguém e fala, só falta ser crente. Falta tudo. É verdade, é verdade. Mas ela passa despercebida aquela pessoa. E pensa para Deus. A palavra diz que o Senhor não tem prazer com que nenhuma alma se perca. Eu fico pensando na benignidade de Deus, em ter longanimidade, perseverar na vida de uma pessoa que está sendo insensata, sabe? Ele querer que aquela alma se salve. E eu fico imaginando que ele não tem prazer naquilo. É um negócio assim, sabe? E eu lembrei do Salmo 73, meu amor. Sim, olhei para os olhos do caminho dos ímpios. Isso, quando entrei no Salmo 73, ele fala, começa invejando o ímpio, porque o ímpio parece prosperar mais do que o justo. Sempre tem essa questão na igreja, de que a gente vê o ímpio prosperar e nós, que somos cristãos, muitas vezes não conseguimos aquelas riquezas, aquela honra que o ímpio tem. E ele fala que quando ele entrou na casa de Deus, então ele percebeu o caminho dos ímpios, que era a sua morte e que Deus trazia justa recompensa a cada um. E eu fico pensando assim, o quão mesquinho muitas vezes a gente é de olhar só para essa terra e considerar que, com ódio, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm fé, sabe? Quando a gente começa a perceber que o que a eternidade reserva para essas pessoas que não creem em Cristo, a nossa atitude ela começa a mudar e deixa de ser, olha o ímpio prosperando, a minha vitória agora vai ter sabor de mel, você desacreditou em mim, olha o que Deus fez por mim. E começa a ser tipo, Senhor Jesus Cristo, faz um milagre e salva essa alma do inferno. Porque não adianta, gente. Podem me dar R$1 milhão, eu prefiro morrer e estar com Cristo, entendeu? Saber que a minha alma vai ser eternamente salva por Ele. É eternidade. Nenhuma riqueza da terra pode comprar a eternidade, entendeu? Então, aquilo que o ímpio recebe como recompensa nessa vida que é tão passageira, é muito pouco. É muito pouco. Tão pouco que tem que comover o nosso coração a fazer com que ele encontre a vida eterna.
tá? Tem que comover o nosso coração a pregar o evangelho. É isso que eu penso. Eu estudava um homem de Deus que ele pensava muito sobre os ímpios. Na verdade, ele dedicava bastante tempo da vida dele para pensar sobre o fim dos ímpios, que é o inferno, né? Isso para gerar, acredito que, amor no coração dele, espiritualmente falando, né? Uma preocupação e uma dedicação lícita, né? Com as almas que estão indo para o inferno, e também a compreensão do caminho dele caso ele se desviasse da justiça de Deus. E aquilo era impactante, sabe? Porque eu nunca havia pensado, eu lembro que ele citava que não era de uma maneira mórbida que ele pensava sobre o inferno, os corpos dos mártires e sobre o fim daqueles que não eram justos, né? Seria as dores eternas no inferno. Ele falava que ele dedicava penso não de uma maneira mórbida, tempo, né, para pensar não de uma forma mórbida, nem distorcida, mas sim para que aquilo o impulsionasse a buscar mais amor a Deus e também o impulsionasse a buscar mais amor às almas, né, aqueles que poderiam ser salvos do inferno. E aquilo, nossa, me impactava, né, porque eu nunca tinha parado para pensar. E novamente me impactou o irmão trazer um texto como esse, porque um estudo como esse, porque justamente traz uma ideia diferente, né? Traz uma ideia que a gente não tem o costume de pensar. A gente pensa bastante sobre o nosso fim, que é Cristo, que é a glória, que é a vida eterna, que é a alegria, mas aquele irmão, irmã, aquele conhecido aqui, não conhece a Cristo ainda, ou ainda não entregou a vida para ele, infelizmente o fim dele é a perdição. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, né? Para abençoar nosso fim de noite, nosso descanso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento de comunhão que nós tivemos aqui. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Deus, por permitir que nós estivéssemos aqui reunidos como família em Ti, Pai, para ouvir a Tua palavra, para estudarmos juntos, para termos esse momento de comunhão que é tão importante no nosso dia a dia, Pai. Obrigado pela vida de cada um que se fez presente aqui, Pai, cada um que está ouvindo nesse momento através do podcast, Pai. Obrigado pelo pastor que esteve aqui mais cedo, obrigado pelo Mateus, pela Emanuele, pela Joyce, pelo Vitor, Pai, pelo Daniel que estava presente, mas saiu também. Que o Senhor possa estar abençoando cada casa representada, Pai, seja agora ou na hora que o pessoal estiver ouvindo, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família e não deixe faltar o pão de cada dia, Deus. Nos abençoe, nos guarde nessa noite, Pai, que nós possamos descansar na Tua presença para acordar firmes e fortes na Tua palavra, no Teu caminho, Pai, tendo comunhão contigo, Deus, para mais um dia de cultos na igreja, Pai, que o Senhor possa nos guardar até a igreja e depois nos trazer de volta para nossas casas, Pai. E que todo esse entendimento que nós tivemos hoje, todo o entendimento que o Senhor vem nos dado, Pai, fique em nossos corações para que nós possamos praticá-los no dia a dia, Pai. Venha transformando a nós, o nosso coração, dia após dia, para que possamos cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É assim que nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.